Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e o seu coração nesta manhã. Amém. É muito bom estar aqui com vocês. Hoje nós estamos terminando essa série juntos. A ideia é nós conversarmos sobre igreja, o que Jesus quis dizer com a igreja, qual que é o propósito dele. E quando nós olhamos para o que nós estamos ouvindo hoje sobre igreja, é muito importante a gente voltar nas Escrituras para saber o que é a igreja de verdade. Porque senão a gente fica confuso, senão a gente fica triste, senão a gente se entristece. Toda semana nós estamos ouvindo uma história diferente, de um pastor diferente, de uma pastora, de algum lugar desse país, e trazendo notícias e mais notícias que entristecem e nos surpreendem, nos tomam de surpresa, e nós ficamos obviamente abatidos com tudo isso. Isso só quer dizer uma coisa, que nós precisamos manter sempre a nossa mente no Evangelho e o que Jesus quis dizer com a sua igreja. Então, eu quero dizer para você que o amor de Jesus pela sua igreja não diminuiu, não alterou, não mudou, ele permanece o mesmo. O mesmo amor de Jesus que o levou à cruz, por amor à sua igreja, permanece o mesmo. Ele não mudou de ideia, ele não mudou de ideia. Ele continua amando a sua igreja, ele continua dentro da sua igreja, passeando no meio da sua igreja. E se não fosse isso, nós já teríamos sucumbido, de fato e de verdade. Então, nós louvamos a Deus por tudo. Agora, é verdade também que quando a gente lê, especialmente as cartas, porque eu já disse aqui a vocês, nessa série, que se os evangelhos, eu estou falando de Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos para mostrar tudo o que Jesus fez e ensinou, conforme a narrativa do próprio Lucas, nós também podemos deduzir que as cartas foram escritas para orientar a igreja, para exortar a igreja e para dar direção para a igreja. E todas as vezes que nós tiramos os olhos dessas verdades, aí acontece o que a gente vê por aí. Entendeu? Então, de modo que é muito importante você... Porque você pode perguntar para mim, por que a gente tem que ler Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Coríntios? Qual que é a razão disso? Ora, a razão é porque ali nós estamos sendo instruídos de como nós devemos ser igreja, sempre. Por isso que é importante. Não é? O nosso paradigma de igreja está na palavra de Deus. Aqui está o nosso paradigma. E é muito importante que vocês conheçam bem esse paradigma. Até para que nós possamos ter uma comunidade aqui saudável. Então eu sou o pastor responsável por essa igreja, mas não estou isento de erros e falhas. Então é conhecendo a verdade sobre a igreja que nós vamos cuidando uns dos outros. Não estou falando de crença, tá, gente? E nem de ideias gospel que alguns de vocês aprenderam por aí. Isso não tem nenhum sentido. Estou falando do evangelho puro, da simplicidade do evangelho. Estou falando daquilo que nós, quando olhamos para as cartas que esses homens escreveram, eles deram a vida por essa igreja. Eles deram a vida por essa igreja. Então, de modo que hoje, na última mensagem dessa série, eu quero convidar vocês a abrirem num texto que é um texto clássico falando sobre a igreja. Aliás, são dois textos clássicos que nós temos na palavra de Deus se referindo à igreja de Jesus. Primeiro é a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Não é? E, obviamente, acima de tudo isso está o capítulo 17 do Evangelho de João. Aqui Jesus está se despedindo fisicamente da sua igreja. E nessa despedida física dele, ele faz uma oração maravilhosa. Eu convido você a abrir lá. João capítulo 17. E vamos ler do versículo 20 até o 26. É a parte final dessa oração. João capítulo 17, versículos 20 a 26. Minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um.
orou Jesus. Eu neles e tu em mim. Olha que lindo isso. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. A qualidade do amor é a mesma. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Esta é a palavra do Senhor, e nós vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, muito obrigado por essa palavra, obrigado por inspirar Jesus nessa palavra tão linda, essa palavra tão especial, essa oração tão especial que chegou até nós. Nós te agradecemos de todo o coração, de todo o nosso coração, e pedimos que o Senhor agora venha derramar a tua unção sobre nós, para que nós desejemos, nos sujeitemos, para que nós nos submetamos à tua direção, à tua orientação, para que nós sejamos uma família, não apenas uma organização, mas muito mais do que isso, uma família que está unida a ti. Em nome de Jesus, amém. Conforme eu estava conversando com vocês no início, nós vivemos dias estranhos de grande polarização e de grande rompimento nas relações, na sociedade em geral, e esse rompimento também chega na igreja de modo muito forte. Hoje tem gente procurando igrejas que esteja de acordo com o seu ideológico, ou melhor, com o seu paradigma ideológico ou político ou coisa assim. Então eu quero terminar essa série convocando os meus amados irmãos e irmãs a ouvir o próprio Jesus orando, intercedendo, horas antes de deixar esse mundo e voltar para o Pai, conforme a gente lê aqui no capítulo 13, na sua introdução. Esta é uma oração feita, e vamos lembrar disso, feita pela segunda pessoa da Trindade, a primeira pessoa da Trindade. A segunda pessoa da Trindade, ela assume a forma humana, a natureza humana, e ele está ali como um ser humano, como eu e você, e ele está se despedindo do mundo, de modo especial e particular, dos seus discípulos, que ali estava a igreja. Aquela ali era a semente da igreja. Então, ela é dirigida ao próprio Pai, essa oração. O santo e justo Pai, o Pai de Cristo, que é a primeira pessoa da Trindade. Essa oração, ela revela a consciência perfeita da obediência do Filho à vontade do Pai. É isso que essa oração revela. Nos deixa muito claro, ninguém pode ter dúvida disso, da obediência total e irrestrita do Filho e perfeita do Filho em relação à vontade do Pai. Ele sabe que ele veio para esse mundo não para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. A gente às vezes quer tomar partido, não sei como dizer isso, mas às vezes a gente quer ter um sentimento em relação a Jesus de dó ou de pena. Não, isso não cabe aqui, porque Jesus nunca foi enganado, ele foi enviado sabendo o que ele ia fazer, e ele escolheu obedecer o Pai irrestritamente, de modo que essa oração é uma oração que fala sobre, ela é uma unidade do começo ao fim. O seu tema de ponta a ponta é a missão de Jesus Cristo e os seus seguidores na terra até a glória de Deus. Que leve até a glória de Deus. Então, o que ele quer, o que ele está pedindo ao Pai, é que assim como o Pai cuidou dele, agora ele pede ao Pai que continue cuidando dos seus, ou seja, da sua igreja, até a glória de Deus, até o momento onde todos vão ser recolhidos na glória. Porém, embora sendo uma peça só, porque a oração da unidade, como também é chamada e conhecida, ela contempla 3 movimentos diferentes.
Então, se você olhar, por gentileza, o seu texto aí, algumas algumas editoras até subdividem. Elas colocam, por exemplo, o versículo de 1 a 5 num bloco, os versículos 6 a 19 no outro, e o terceiro bloco, que foi o que nós lemos essa manhã. Sendo que o primeiro bloco, Jesus ora por si mesmo, ele está intercedendo por si mesmo, ele coloca-se diante do Pai e apresenta-se diante do Pai. Em segundo lugar, que é o maior bloco, ele está orando pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, que agora são 11, naquele mesmo ambiente, porque o 12º já saiu lá no capítulo 13, ele já havia se ausentado daquele ambiente, que não fazia mais parte daquela família. Olha que triste isso, ele não permaneceu na videira. Então, ele intercede no terceiro bloco, do 20 a 26, pela igreja universal. É a igreja universal, é a igreja de Cristo espalhada no mundo, por isso que ela é chamada de igreja católica. A expressão católica quer dizer universal. Então nós somos a igreja católica, nós somos uma igreja universal. O que nós não somos é romana, isso não. Mas nós somos católicos e apostólicos também, porque essa igreja católica, ela segue os ensinamentos dos apóstolos. Ela só não é romana, porque daí nós estamos falando já de uma divisão da igreja ou de uma denominação. Uma denominação, e aí já entra a estrutura humana, e aí já divide, que você sabe, onde tem religião, tem diferenças. E a gente precisa entender isso, não é? E é muito interessante, porque eu fico muito feliz de ter aqui pessoas de várias religiões, inclusive católicas, que gostam, que vêm, que sabem que aqui a gente trata sempre com muito respeito, com muito amor e com muito carinho. No entanto, é importante a gente entender as coisas, porque senão a gente fica perdido. Que aí você ouve nós falando aqui que o nosso intercessor é Jesus, não é? Então essa é a diferença fundamental. Aqui é o sumo sacerdote perfeito, apresentando a sua igreja, os seus, para o Pai. Ele está exercendo o seu sacerdócio. Ele está apresentando essa igreja diante do Pai. Ele está entregando nas mãos do Pai essa igreja, porque ele sabe que ele está com seus dias ali, ou melhor, suas horas contadas, que está prestes a ser chamado à presença do Pai. Então mantenha os seus olhos no texto, por favor, e vamos para o versículo 20. A minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Essa palavra mensagem, ela tem que ser entendida como o evangelho, ou como a palavra que é Cristo, que é Jesus, que não é outro. Então isso fica claro que o olhar de Jesus está no futuro. Ele está olhando para frente, para o futuro. E ele já contempla, e ele acolhe ao seu coração cheio de amor todos que viriam a reconhecê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. E nós estamos nessa lista, amém? Nós estamos incluídos nisso. Eu e você já estávamos incluídos naquela oração. Não é lindo isso? Pensa comigo. Jesus orou por você. Você acredita nisso? Que Jesus orou por você. Jesus intercedeu por você antes de você nascer. Antes de você vir a esse mundo. Jesus intercedeu por você. Eu e você já estávamos incluídos nessa oração. Portanto, nós somos resposta de oração do Senhor. Aleluia. Você não veio para Jesus porque você disse assim, eu sou uma pessoa tão boa, eu resolvi vir para Jesus. Não. Você é a resposta de oração. É como se profeticamente nós estivéssemos sendo salvos naquele momento. E é isso que está acontecendo aqui. O Senhor declara uma palavra profética diante do Pai. E Senhor, eu oro por aqueles que virão e vão crer em Ti. E Ele diz mais, por meio da mensagem deles. Aqui é uma referência clara ao Evangelho de Jesus, a sua palavra e aos seus ensinos. E ele está orando, e esses homens estão acompanhando. E ele não ora aqui de olhos fechados como a gente faz. Ele ora de olhos abertos, olhando para o céu. Embora estivesse no ambiente fechado, que era o cenáculo. Mas é para provar e dizer para os seus discípulos como eles deveriam fazer dali para frente. Que há um Pai. Há um Pai, há uma sustentação, há uma base. Eles nunca ficarão abandonados, nunca serão abandonados. E eu e você precisamos lembrar disso. Nós precisamos lembrar disso, principalmente quando nós somos tentados a pensar que ninguém nos olha, que ninguém nos vê, que todo mundo nos abandonou.
O que Jesus quer aqui é que os seus discípulos agora aprendam a andar com as próprias pernas e aprender com Ele. E deveriam fazer como Ele está fazendo. Isso é maravilhoso. Versículo 21. Para que todos sejam constantemente, é uma versão que eu li, eu achei essa palavra importante, embora não esteja aqui na NVI, mas eu faço questão de colocá-la. Para que todos sejam constantemente um. Achei isso incrível, essa colocação. Constantemente um, não é ocasionalmente, não é de vez em quando, mas é constantemente. A unidade é para ser mantida o tempo todo. E aí ele diz, para que todos sejam constantemente um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Claro, Jesus está usando como paradigma a comunhão que ele tem com o Pai, que não é pusilânime, que não é periódica, que não é sazonal, mas que ela é permanente. E é isso que nós temos que entender. E ele diz que eles também estejam constantemente em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, para lá. Jesus está dizendo o seguinte na sua oração ao Pai: Pai, assim como eu estou constantemente ligado a ti, constantemente recebendo de ti, constantemente debaixo da tua mão, debaixo da tua graça, debaixo do teu poder, debaixo do teu cuidado, eu quero que eles também estejam debaixo desse mesmo cuidado constantemente. Jesus aqui ora pelos que já nasceram e pelos que haveriam de nascer, vendo-os todos como já existindo e fazendo parte e pertencente a essa família. A sua oração é para que continuem sendo um só. E esse um aqui, gente, não é o um de uniformidade, é o um de unidade. Uniformidade na igreja não existe, e se existir é perigoso. Para mim, especialmente, onde há uniformidade, ali está na beira de virar uma seita. A mesma falazinha, o mesmo sotaque, a mesma roupinha, o mesmo jeito, todo mundo pensa daquele jeitinho, se não pensar diferente, pode cair em disciplina, tudo que vocês já sabem, já ouviram por aí. Agora, a maravilha, a coisa extraordinária, a coisa maravilhosa dessa unidade, que ela é concebida num ambiente de diversidade, na medida em que eu e você somos pessoas diferentes. Vamos pegar, por exemplo, a equipe pastoral dessa igreja. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida desses homens e também da missionária Cristiane. Bem, nós somos bem diferentes um do outro, né? E não é só na cor da pele. Eu acho maravilhoso isso, que nós tenhamos aqui uma mulher, né, de origem afro, não é, preta na palavra, que está no meio dessa equipe. Mas para além disso, existem outras diferenças. Não dá para comparar pastor Diogo com pastor Rubirval, com pastor Isaac, com pastor Zé Antônio. É um diferente do outro. E isso é maravilhoso. E é aí que está o verdadeiro milagre da unidade. Nós somos diferentes naquilo que é supérfluo e nós estamos unidos naquilo que é essencial, naquilo que é fundamental. Glória a Deus. E a referência para essa unidade é a que ele tem com o Pai. Isso é um modelo claro, e os discípulos não têm dúvida disso, porque sabem. Eles sabem que o que Jesus está orando é verdade. Porque eles perceberam o tempo todo que Jesus, todas as coisas, todas as decisões que tomava, tinha que consultar o coração do Pai. Ele não fazia nada sem ouvir o Pai. Ele não fazia nada sem ter uma direção clara do Pai. Ou seja, não é algo apenas externo, para impressionar, não se trata de uma imagem para passar, não é comercial, não é plástico, não é plástico, não é casual. Essa unidade, ela tem a mesma natureza, ela é unidade espiritual. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um em essência. Nós somos um em mente, em coração e propósito. É isso que o Senhor quer. Que nós sejamos um em mente, em coração e propósito. Glória a Deus. Propósito não é nosso. Propósito é o propósito do Pai. É isso que tem que nos unir. Você não está aqui para fazer a sua vontade, nem eu faço a minha. Vamos pegar aqui a nossa comunidade, que é uma comunidade pequena, certo? Aqui eu não faço o que eu quero. Aqui tem uma direção, tem uma diretoria, tem líderes de ministérios. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade.
Mas nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. E nisso nós estamos unidos. E nós devemos permanecer unidos. E é isso. É disso que se trata. E essa unidade, ela só é possível porque a natureza de Cristo vive em nós. Ou seja, sem Cristo não há unidade. E Ele é esse exemplo. É isso que eu queria que vocês entendessem. Não é sobre reunião, não é sobre ajuntamento. É mais profundo. É estar unido ao único Cristo que habita em nós. Pensar que o único Cristo, o Cristo que habita em mim, é o mesmo, Armando, que reside em você, é o mesmo Aderbal que vive em você, é o mesmo Fábio que vive em você, é o mesmo Cristo. E quando essa natureza desse Cristo se revela em mim, Marcelo, não pode ser diferente em você, do ponto de vista, obviamente, do caráter de Cristo. O efeito tem que ser o mesmo. Concordam comigo? Vocês concordam? Está todo mundo junto comigo aqui? Glória a Deus. Vamos entender isso aqui. Ora, se o Cristo que habita em mim é o mesmo Cristo que habita em você, e se eu não te aceito por alguma razão, há algo de errado em mim. Porque esse Cristo que habita em mim, ele não tem barreira com ninguém. Caem todas as barreiras. Então, quando há barreira em mim, é porque, de alguma maneira, esse Cristo que habita em mim ainda não é o presidente, ele não é o comandante em chefe, ele não é o rei, o poderoso absoluto no meu coração. Há alguma área que ainda está sob o meu controle, e não o controle de Cristo. Eu queria que você entendesse, você está entendendo? Por isso, só há unidade na igreja quando nos amamos uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos amou primeiro. Isso parece óbvio, mas é um desafio. É um desafio para todos nós, quando a gente torce o nariz para alguém, para quem quer que seja, só porque você não gosta do cabelo dela, só porque você não gosta da tatuagem dela, ou dele, ou o piercing que te incomoda, ou a roupa, seja lá o que for. Gente, isso não é essência. Vamos parar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho. Vamos para a essência. A gente começar a olhar para acessórios e decidir quem vai ser meu irmão e quem não por causa do acessório, aí nós estamos perdidos. Nós não estamos olhando para o principal. Eu vou fazer uma pergunta. Na sua opinião, o grupo de discípulos escolhidos por Jesus, eles eram assim, todo mundo pensava igual ou não? O que vocês acham? Eles eram bem diferentes da gente. Bem diferentes. Inclusive politicamente, viu? Que ali tinha gente de todas as matizes políticas, só para você saber. Como eu sei que aqui tem gente de todas as matizes, eu peço em nome de Jesus, que o amor a Jesus seja maior do que a ideologia do seu partido. Em nome de Jesus. Senão a gente não vai se entender, a gente vai se dividir. Essa igreja não segue nenhuma orientação partidária, nem para um lado, nem para o outro. Nós estamos tentando ouvir Jesus e seguir Jesus. E eu te digo, é possível, nessa loucura, dessa polarização, nós vivermos unidos em Cristo. Você entendeu? E ver esse ódio cair para baixo. Ódio de todas as partes, de ambas as partes. É um querendo engolir o outro vivo. E Jesus deu a vida para nos mantermos unidos. O amor é a base, a essência, a vida, a unidade. Não existe juntos sem amor. Sem amor não há unidade. Amor é caráter de Cristo forjado em nós. E quando o caráter de Cristo é forjado em mim, ele tira tudo que não presta, inclusive o meu preconceito. Meu preconceito cai por terra. Alguém aqui já se sentiu marginalizado com preconceito? Já passou por essa experiência? Eu já, também, algumas vezes. Eu vivi numa outra cultura, e com essa cara de mexicano, misturado com turco, com não sei o quê, conforme eles diziam, eles não sabiam me definir quem eu era de verdade, então ficavam de longe, inseguros, etc. Tinha preconceito. Aí quando eu abria a boca, piorava, porque daí já viam que não era de lá mesmo, então a coisa ficava pior. Você está entendendo? Era como um estranho.
Imagine uma igreja de Jesus onde as pessoas são diferenciadas por qualquer coisa que seja. No caso do Brasil, status social, né? Um quer ser melhor do que o outro, quer ter mais do que o outro, que tem isso e tem aquilo. E Jesus põe tudo isso por baixo, por terra. Então, sem amor não há unidade. O amor é o caráter de Cristo forjado em nós. Ou seja, tudo que falamos, preste atenção, por favor, e que agora vem a prática disso. Tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, tem que apontar para Cristo. Não pode apontar para outro lugar. A sua maneira de reagir tem que apontar para Cristo. A sua maneira de tratar o outro, a sua maneira de se relacionar com o outro, tem que ter Cristo na base. Senão o interesse vai entrar primeiro. Senão o meu interesse fala mais alto. Senão alguns de vocês que eu acho que vocês gostam mais de mim do que o outro, eu vou dar mais atenção para você, porque supostamente você dá mais atenção para mim do que o outro. Isso é infantilidade. Seguindo, versículo 22, por favor. Me acompanhe, abra a sua Bíblia, mantenha a Bíblia aberta e vamos lá. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Olha só essa oração. Olha o que Jesus está orando aqui. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste, como igualmente me amaste. Só tem amor aqui. Qualquer parte desse versículo você tocar é em amor, é a essência. A glória que Jesus dá aos crentes significa que eles se tornaram uma só planta com Ele. E a gente sabe de que planta que é essa. Essa é a videira, é isso que Jesus está dizendo. Por isso que Jesus está dizendo, olha, eu estou orando por eles, porque eles são os meus ramos. Eles fazem parte de mim e eu faço parte deles. Existe essa simbiose, essa mistura, essa coisa linda, maravilhosa, esse é um milagre. E que ele não pode ser concebido à parte deles. Jesus não se vê sozinho. Ele se permite dizer, eu preciso deles, porque eu quero viver neles. E eu quero que eles vivam em mim. Isso é maravilhoso. E aí, ainda assim, ele está afirmando que ele é a fonte de todas as bênçãos que sempre receberão. Vai continuar sendo a fonte para aqueles discípulos e para nós também. E que eles, por sua vez, eles, os discípulos, desejam ardentemente agradar-lhe e se esforçam por isso. Esses discípulos, eles se esforçam por agradar essa videira que só os abençoa, que só os alimenta. Ah, meus queridos irmãos, se nós fixarmos os nossos olhos na videira, nós não vamos nos contentar com outras coisas. A nossa satisfação em Jesus vai ser completa. Completa. Nós vamos parar de buscar, nós vamos parar de ter falta. Falta do quê? Eu te pergunto. Pastor, eu vivo ansioso. Então está faltando paz. Mas Jesus é o príncipe da paz. Aí você me diz, está faltando amor em mim. Eu falo, mas como? Se Jesus é amor. Se o fruto de Jesus é amor. Ele é a fonte de todo amor. Aí você diz, eu não estou contente, dá a sensação de que tem sempre algo faltando. Então você é uma pessoa descontente, sendo que Ele é a fonte de toda alegria. É isso que nós estamos falando aqui. Essa unidade que Jesus solicita, isso é muito mais do que ética. É uma unidade tão íntima, tão vital, tão pessoal, que é moldada no relacionamento que existe entre as pessoas da Trindade. Esse é o paradigma. Bem como baseada nela. Ela tem a sua base na Trindade e a sua inspiração na natureza da Trindade, que é una, que é única, em si mesma, em essência. É uma unidade não apenas de fé, de esperança e amor, mas da própria vida, que Jesus dá a vida para isso. Juntos, os crentes constituem um corpo, no qual Cristo é a cabeça. Nós somos o corpo. Eu sei que tem gente que gostaria de ser a cabeça, mas lembre-se que para ser cabeça, ele pagou o preço. Não foi de graça. Pagou o preço. Qual foi o preço que Jesus pagou? Abriu mão da própria vida. Ele abriu mão da própria vida.
Sim, porque ele não tinha agenda. A agenda dele não era dele. A agenda dele era do Pai. Então ele não tinha vida própria, vontade própria. A vontade dele era do Pai. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Aí sim, como disse Paulo, aí ele exaltou. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Quem sabe o texto? Vamos comigo. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Esse é o cabeça da igreja, mas pagou com a vida, pagou com a própria vida. Isso é maravilhoso, porque nos coloca no nosso lugar. O nosso lugar é exatamente esse. E é através dessa unidade, desse amor, uns aos outros, que o mundo enxerga como sendo o produto do amor do Pai. Sabe, meus irmãos, o mundo ele não se engana com relação... É interessante isso. Mas o mundo não se engana, entendeu? Quando se trata de julgar onde está a igreja de Jesus. Eles sabem onde está. O mundo perdido como é, o mundo podre como é, mas eles sabem dizer quando Jesus está presente. E eles percebem isso, não pelo discurso dos crentes, que o discurso sempre é muito bonito, mas pela vida que esse povo leva em família. O mundo vê isso. Porque eles sabem o mundo, eles rejeitam o Pai porque eles querem, estão dominados pela iniquidade. Esse mundo jaz do maligno, mas eles sabem quem é o Pai, eles sabem quem é o reino da luz, eles sabem. E eles sabem também quando alguém quer imitar o reino, mas que na essência não tem nada do reino. Ou seja, eles sabem discernir quando estão com a igreja de verdade ou quando estão com o pessoal que só faz a festa. Infelizmente hoje no Brasil é o que está acontecendo. As pessoas ficam impressionadas, dizendo, nossa, a igreja brasileira, esses dias eu li aí, que daqui a não sei quantos anos vai ser maioria evangélica no Brasil, os evangélicos. Eu não sei se vocês se empolgam com isso, eu nem um pouquinho, porque eu não acredito nisso. Para mim, a igreja de Cristo é minoria nesse país. Porque para ser igreja de Cristo mesmo, e assumir o evangelho como tem que ser assumido, é dizer muitos nãos. E o mundo não quer saber desse não. É por isso que eles sabem quem é e quem não é. É por isso que hoje, por exemplo, que se dá em Brasília, por exemplo, a maior bancada evangélica de toda a história dessa nação, é a do presente e atual momento. É a primeira bancada a ser consultada quando se trata de distribuir dinheiro. Isso dá nojo no coração, isso embrulha o estômago. Dizer que a primeira bancada a ser consultada quando se trata de liberar dinheiro em troca de alguma coisa, de voto, de interesse do governo, é a bancada da Bíblia, como é conhecida pejorativamente. Como é rotulada pejorativamente. A bancada da Bíblia. Você entende o que eu estou dizendo, como é sério isso? O mundo sabe discernir quem é e quem não é do Senhor. E nós precisamos prestar atenção e voltar à essência, que é Jesus, e Ele está nos ensinando. A qualidade do amor do Pai ao Filho é a mesma qualidade solicitada pelo Filho ao Pai que a sua igreja exerça. É um amor sacrificial que faz sem interesse, sem esperar retorno, sem querer saber se gosta da carinha ou não, sem aquela coisa de dizer, mas eu não combino com ela ou com ele. Não tem nada disso, é amor de verdade. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu por todos, não por alguns, e não pelos mais simpáticos, Ele morreu por todos. E isso é escandaloso, que a graça é escandalosa. A gente aceita que somos recebidos pela graça diante do Pai, mas quando se trata de outra pessoa que você não é muito simpática, você fala, mas até ela também? Para ela também? Eu falei, por que não? E por que não? Sou melhor do que o outro diante de Deus? Eu sou melhor do que alguém diante de Deus? Pergunto para você.
É disso que se trata, o que Jesus está falando aqui para o Pai. Versículo 24. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e venham e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Jesus aqui está mostrando mais uma vez o seu amor pelos seus discípulos ao solicitar ao Pai esse desejo fraterno, sincero, honesto, prazeroso de continuar ligado aos seus. O que Jesus está dizendo para o Pai é: olha, o meu prazer é que eles estejam constantemente comigo onde eu estiver. É isso que ele está dizendo. E ele sabe que vai ser atendido porque foi. Porque hoje Jesus habita no coração da sua igreja, que somos nós. Ele habita no nosso coração. E não é casualmente, é dioturnamente, é constantemente. E se há um problema aqui que você não percebe isso, o problema está conosco, não com a fonte. O verdadeiro sumo sacerdote está solicitando ao Pai que nos mantenha ligados a Ele, que nós permaneçamos nele o tempo todo. Essa é a oração de Jesus. Porque Jesus sabia, e talvez, agora é um grande talvez, esta seja a razão porque quando ele orou pelos discípulos, você pode observar no texto que vai do versículo 6 até o versículo 19. Veja que é longo o pedido em relação aos discípulos. Veja que tem uma atenção especial aí. Observe esse texto, observe os detalhes. Observe como ele gasta tempo orando pelos seus discípulos. Sim, porque o bloco que eu li está falando da Igreja Universal. E o bloco anterior, ele está falando dos discípulos ali, presentes naquele cenáculo, aqueles 11. Porque Jesus sabia o que eles iriam enfrentar depois. E Jesus estava dizendo: Senhor, segura-os, guarda-os, proteja-os, abençoa-os, fortalece-os. É isso que Jesus está orando por nós. Permaneçam em Jesus. Permaneçam em Jesus. E aí ele parte para o final, na sua penúltima oração no mundo. Sim, porque a última foi na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa foi a última oração de Jesus feita ao mundo. Foi uma oração de pedido de perdão para todos nós. Não apenas para quem estava ali na cena da crucificação, mas para toda a humanidade. Toda a humanidade. Mas a penúltima oração é esta aqui. Porque você sabe, observe sua Bíblia, por favor. Veja que quando termina o capítulo 17, vem o 18. Qual é a introdução do versículo 18? Eles saem dali, vão para o Vale de Cedron, não é isso? Cruzam o Vale do Cedron, vão para o Getsemane e lá acontece o que a gente já sabe. Lá tem uma tocaia o aguardando e o esperando. E ali ninguém mais tem acesso a ele. Jesus é preso pelos homens, mas é o momento que ele está mais livre em todo o seu ministério. É quando ele na cruz diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Foi o ápice de Jesus na cruz, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes que não sabem o que fazem. E a segunda palavra é tetelestai, já é uma declaração, já é uma afirmação dizendo: está tudo pago, tudo feito, o propósito foi cumprido, o propósito eterno do Pai foi estabelecido. E aqui nós temos o final, no versículo 25 e 26, eu convido vocês a me acompanhar. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E esses sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. O Pai continua ensinando a todos nós, através de Jesus, sobre o próprio Pai, e nos revelando isso através do Espírito Santo que habita em nós. Eu estou concluindo. E eu quero desafiar você, a cada um de nós, a nos manter juntos. E só existe uma maneira de nós nos tornarmos uma igreja, uma comunidade unida e junta, permanecendo em Jesus constantemente, permanecendo em Jesus constantemente, não de vez em quando, constantemente. Aí nós temos a igreja de Jesus, quando nós permanecemos ligados a Ele constantemente.
Então, o que a igreja no mundo está precisando hoje, no Brasil e no mundo, é estar constantemente permanecendo em Jesus. Que é uma igreja que permanece em Jesus, ela reflete Jesus, ela mostra a glória de Jesus e ela espalha o odor suave do amor de Jesus por onde passa. A esta igreja o mundo tem sede. É essa igreja que o mundo procura. É a essa igreja que as pessoas estão querendo, sabendo onde ela está. Onde Jesus está no centro da igreja. Onde está presente na vida dos crentes. Fazendo a diferença, afetando a vida dos crentes. Afetando o jeito de falar, a maneira principalmente de reagir. Você já viu alguns crentes reagindo ou não? Alguém já viu aqui? Dá até medo, não dá? Quando eles reagem por eles mesmos, a natureza deles. Mas o que Jesus quer é que a natureza de Cristo em nós seja revelada em todos os momentos, inclusive nas nossas reações. Quando provocados, quando cutucados, quando não respeitados, quando não elogiados, quando rejeitados, quando simplesmente ignorados. Qual é a sua reação? Você parte para cima e diga, escute aí, você sabe com quem que você está falando? Ou você se submete dizendo, eu quero permanecer em Cristo. E de alguma maneira, isso não vai me atingir, não vai roubar a minha alegria, não vai roubar a minha paz. É isso que esse mundo está procurando. Pessoas semelhantes a Jesus, parecidas com Jesus. Pequenos cristos, como foram apelidados em Antioquia pela primeira vez. Apelidados jocosamente, apelidados sarcasticamente. Olha lá, ó. Lá vai o pequeno Cristo lá. Olha lá o pequeno Cristo. Que a ideia deles era imitar Jesus e levar essa oração a sério. Eles estavam querendo ser igual a Jesus. E aí foram apelidados. Olha lá, ó. Lá vai os pequenos Cristos. Só que eles começaram a dar a vida por Jesus. E o comportamento deles começou a mudar a sociedade. E aí eles foram perseguidos. E aí eles foram mortos por causa disso. Aí alguém estendeu a mão e disse, para lá. Ninguém dá a vida por algo que não acredita. Esse povo tem algo diferente mesmo. E parou a brincadeira. Descobriram que não era mais uma seita. Que não era mais um grupo. Descobriram que não era mais uma vertente do judaísmo. Descobriram que estava nascendo a verdadeira igreja de Jesus. Porque Jesus habitava no meio deles, na vida deles. E isso fez toda a diferença. Amém? Só pode ser igreja de Jesus se Jesus habitar no meio dessa igreja. Senão pode ser qualquer coisa, qualquer aglomeração, qualquer denominação. Agora, a igreja de Jesus é caracterizada por uma coisa somente: a presença e o reinado de Jesus. Então é isso que eu quero convidar vocês, para fazermos dessa comunidade um lugar de gente, homens e mulheres imperfeitos sim, limitados sim, mas gente que ama Jesus de verdade, que ama Jesus e que quer viver Jesus de verdade, não de conversa, mas de verdade, e não querer ser mais santo do que o outro, mais puro do que o outro, e nem comparando uns aos outros, não. É vivermos essa vida e podermos estender as mãos para quem tem dificuldade, tem luta. Falou, venha junto, que um dia eu já estive onde você está também. Eu já sofri como você está sofrendo. Venha junto comigo e não deixar para trás. Porque a igreja de Jesus não deixa ninguém para trás. Amém? Faz sentido isso, meus irmãos? Vamos buscar isso. Vamos pedir isso para nós, para a nossa vida. Vamos pedir para que Jesus faça isso na nossa casa já, na nossa casa. Para que a gente possa trazer isso para cá, viver Jesus dentro da nossa casa, para que nós possamos ter unidade na nossa casa e família, para que a nossa família seja um exemplo de paz, de alegria e de amor. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse testemunho maravilhoso que o Senhor nos deixou, e pedimos que o Senhor nos ajude com graça, que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática o que nós aprendemos aqui e que nós possamos ser abençoados por Ti a tal ponto que nós deixemos o nosso ego de lado e nós nos apeguemos ao Senhor, ao caráter do Senhor, à vida do Senhor dentro de nós. Fica conosco nesta manhã, abençoa a vida dessa igreja, continua a abençoar essa igreja, as famílias da igreja, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.